que eu gostaria de iniciar a conversa, primeiramente eu vou abrir, dar alguns elementos para essa conversa, por onde ela pode começar, evidentemente. E vocês têm em mãos um texto do Nietzsche, que foi extraído, esse texto é em PDF, evidentemente, mas ele foi extraído de um livro, assim organizado, chamado 5 Prefácios para 5 livros não escritos. Nietzsche, depois de publicar O Nascimento da Tragédia, que é considerada a sua obra inaugural no campo da reflexão filosófica, porque até então os trabalhos do Nietzsche versavam sobre as questões da filologia. Ele tem uma formação em filologia e era um estudioso desde a juventude, desde o secundário, vamos chamar assim, dos textos da antiguidade grego-romana, e ele começa a sua atividade como pensador neste campo de resgate dos textos clássicos, e que era um momento da cultura alemã, quando Nietzsche era jovem, ali por volta de 1860, segunda metade do século XIX, um momento em que a cultura alemã estava fazendo aquilo que podemos chamar do seu renascimento. Do mesmo modo que os italianos viveram o século XV, XVI, o renascimento, aquilo que nós conhecemos no estudo da história, que é um retorno ao antropocentrismo grego-romano, sobretudo no campo das artes, da literatura, da filosofia renascentista italiana. Os franceses também viveram sob o reinado de Luís XIV, já no século XVII, também o seu renascimento cultural. Os ingleses também viveram o seu renascimento cultural. E esse espírito renascentista que emerge, que se configura na Itália no século, como eu disse, XV, XVI, final do século XIV, esse espírito renascentista começa a ganhar forma na Alemanha na segunda metade do século XIX. Como vocês sabem, historicamente, a Alemanha da Europa é uma das últimos países, vamos chamar assim, a saírem do feudalismo. A Alemanha, o término, a queda, a destruição do feudalismo na Alemanha é muito tardia em relação a outros países da Europa. Então, no século XIX, a Alemanha começa a vivenciar, do ponto de vista da cultura e também da política, uma transformação, uma revolução no que diz respeito a reinventar a cultura alemã, e ali vai se criar uma certa identidade da Alemanha como nação, uma certa identidade da Alemanha como cultura, e o Nietzsche jovem faz parte deste... ele é formado, na sua formação juvenil, como eu dizia, ele é formado nesse espírito renascentista alemão. O que isso representa do ponto de vista filosófico, vamos chamar assim? Significa que a Alemanha começa os jovens alemães começam a estudar os textos gregos e romanos. A juventude alemã, depois do advento da filosofia de Hegel, Kant no final do século XVIII, mas no início do século XIX, um pensador chamado Friedrich Hegel, ele é uma espécie de catalisador na filosofia dos
dos anseios dos jovens alemães, né, que queriam instaurar em solo alemão aquilo que os italianos, franceses, alemães já tinham vivenciado. Então, a Revolução Francesa, por exemplo, né, o espírito da Revolução Francesa começa a se assentar na cultura alemã com o pensamento de Hegel. É famosa a anotação que o Hegel fez em seu diário quando Napoleão invade, né, o seu espírito expansionista dos ideais republicanos pela Europa, chega na Alemanha e o Hegel vê da sua janela o Napoleão e sua tropa passar pela rua onde ele morava, e ele anota no seu diário: hoje eu vi o espírito absoluto cavalgando, né? Então, Napoleão representava para o Hegel e para a juventude alemã essa encarnação dos ideais republicanos e do espírito iluminista. E esse renascimento da cultura alemã vai ter um impacto violento na música de Wagner. Wagner representa, neste momento, na segunda metade do século XIX, essa releitura dos fundamentos da mitologia, né? E uma mitologia nórdica que o Wagner vai pôr em cena em suas óperas, e não só na dramaturgia que Wagner vai reescrever esses fundamentos da mitologia, mas também na música, na composição musical. E o jovem Nietzsche fica totalmente seduzido pela música wagneriana e se torna uma espécie de discípulo de Wagner. Ele é acolhido no círculo íntimo de Wagner, começa a frequentar a casa de Wagner, fica amigo da mulher de Wagner, da Cosima, é assim que ela era chamada, e esses 5 prefácios são escritos e dedicados a ela. Então, na abertura dos 5 prefácios, a gente encontra essa dedicatória que o Nietzsche faz à Cosima. Deixa eu achar aqui para vocês. Para a senhora Cosima Wagner, em homenagem cordial e como resposta a perguntas feitas em conversas e cartas, estas linhas escritas com prazer nas festas de Natal de 1872. Então, qual é o destinatário, né, dessa escrita dos 5 prefácios? É aquilo que despertou no Nietzsche questões a respeito do Renascimento alemão, em especial das conversas, das viagens, dos jantares dos quais ele participava da família Wagner. Então, o fato de ter essa escrita ser destinada à Cosima mostra o nível de questões, né, de questionamento que rolava, que acontecia nesse círculo. Então, esses textos que eu trouxe aqui, um dos 5 prefácios, que se chama O Estado Grego, né, vai servir como referência para essa nossa conversa. Tá? Bom, primeiro então eu queria esse contexto histórico. Né? O interesse do jovem Nietzsche pela tragédia grega diz respeito a esse contexto do Renascimento na cultura alemã. Esse é o
primeiro ponto para a conversa, contexto histórico. O segundo, o que é que o Nietzsche encontra nas tragédias gregas? O que ele vai buscar lá, né, como filólogo, né, o que ele vai resgatar nesse período único das tragédias gregas do século V a.C. Portanto, um momento que antecede, né, ou precede o advento da filosofia socrática e platônica. Então, Platão, como vocês sabem, escreveu em diálogos, né? Daí os textos do Platão são chamados diálogos, e o personagem principal do Platão é o Sócrates. Sabemos que o Sócrates nunca escreveu nada. Sócrates era um orador, né? Ele discursava. Nietzsche até questiona se Sócrates de fato teria existido. A posição do Nietzsche é que o Sócrates é um personagem do Platão, né? É o herói do Platão, né? E é essa abordagem que o Nietzsche vai fazer. Então, o recurso que o Nietzsche tem de encontrar nas tragédias argumentos, né, conceitos com os quais ele vai desconstruir a filosofia platônica, ou socrática platônica. Então, a tragédia grega é a estratégia do Nietzsche para desconstruir a filosofia de Sócrates e Platão. Entendo aí a filosofia que é a metafísica construída por Platão. Em que consiste essa metafísica socrática? Vamos dizer socrática, vocês sabem que é de Platão. Em que consiste essa metafísica socrática? Primeiro, uma certa concepção moral de que a verdade implica uma certa um certo assujeitamento à ideia do bem. O homem virtuoso é aquele que pratica o bem, que vive, que vivencia o bem. Ora, mas o que é o bem? O bem é um ideal, né? É uma ideia que determina todas as ações humanas. Então, ser bom é praticar o bem. Ora, essa moral socrática, ela faz uma disjunção, uma separação entre o mundo sensível, o mundo da carne, o mundo do corpo, o mundo das experiências sensíveis e o mundo das ideias, o mundo da intelecção, o mundo governado pela episteme. O que é episteme? É o conhecimento verdadeiro. Na medida em que a filosofia socrática instaura uma moral, né, e uma moral que subjuga a ação humana a partir de ideais estabelecidos, Nietzsche vai dizer que toda a filosofia ocidental, a partir de Platão, ela é, no fundo, uma moralidade. E é justamente isso, essa moralidade, que nós não encontramos nas tragédias. Não há moral nas tragédias. Ora, se não há uma moralidade nas tragédias, o que existe então? Para que os poetas trágicos concorriam entre si para ver quem escrevia a melhor peça, e a melhor peça era submetida ao povo em espaços cênicos que cabiam aproximadamente 3.000 pessoas, imaginem vocês, um teatro de arena
na Grécia. Por que esses textos trágicos, que eram diálogos, né, eram encenados em espaços com essa dimensão, né, com qual propósito? Se não era para a formação moral. Aí então, nós temos que tomar como referência o papel, né, vamos dizer, o papel político das tragédias. Para que os gregos inventaram esse espaço público chamado teatro? Como vocês sabem, o teatro é uma invenção dos gregos. Né? Para que os gregos inventaram o teatro e com qual propósito? Né? Então, tentar responder essa pergunta. Espero não me estender muito, porque o título dessa fala certamente daria um curso, né, no mínimo anual. Né? Porque é pretensioso. O título que eu dei a esta fala era muito mais uma espécie de slogan para atrair possíveis ouvintes, que são vocês, que de algum modo ficaram tocados por esse título. Então, vamos voltar à pergunta que eu levantei. Qual é a função política da tragédia? Bom, a primeira resposta tem que ser pelo viés histórico. Em que momento surgiu na história da cultura ocidental esse estilo literário chamado tragédia? A tragédia é um texto poético, né? Portanto, é uma literatura, é uma forma de escrita literária que foi produzida, incentivada, patrocinada pelo Estado e, portanto, no momento em que a cultura grega, vamos chamar assim, a cultura helênica, como é também chamada, vivenciava uma experiência de organização política nunca vivida na história até então. Que experiência é essa? É a democracia. A tragédia é uma invenção democrática. Ela nasce, ela surge, ela tem a sua gênese num contexto político que é a vida em democracia. Uma vida regida por princípios democráticos. Então, podemos dizer que a tragédia é filha, né, no sentido aqui talvez metafórico, né, do nascimento, ela é filha da democracia. E ela só pôde existir nesse regime político, que é a democracia. Ora, não é sem motivo que o renascimento, olha aí o termo do renascimento, da tragédia, vai ser possível no Estado moderno, que é o Estado republicano. Quando os valores democráticos, eles são recuperados, eles sofrem esse processo de renascimento e vão fundar o Estado moderno. Aí, nesse contexto, é que a tragédia passa a ser reinscrita. Então você vai encontrar tragédias sendo encenadas, por exemplo, na França, com Racine. Você vai encontrar a tragédia no espírito da música wagneriana, porque esse é o título, né, ou subtítulo do primeiro livro do Nietzsche, que se chama O Nascimento da Tragédia.
É claro que ele fala do nascimento da tragédia lá entre os gregos, mas ao mesmo tempo fala de um renascimento da tragédia na cultura alemã na segunda metade do século XIX. Então esse texto, O Nascimento da Tragédia, é de 1870, né? E o Nietzsche pretende, né, a estratégia filosófica e política do Nietzsche é ser um renascentista, ou seja, ele pretende, é uma intenção, é um desejo do Nietzsche que a sua filosofia possa reinscrever na cultura alemã o espírito da democracia grega, e entendam aqui a democracia naquilo que a tragédia colocava em cena. Vejam bem, a tragédia encenava os valores democráticos. Parece atual, né, falar isso, mas nós estamos falando do século V a.C. Então, deixa eu tentar dizer para vocês qual é esses valores democráticos que a tragédia encenava. Deixa eu sintetizar, dizendo o seguinte: a primeira experiência democrática, efetiva, consiste numa ruptura radical entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Até então, o mundo dos homens, eu vou usar esse termo, mundo dos homens e mundo dos deuses, que é um termo usado pelo grande helenista do século XX, que se chama Jean-Pierre Vernant. É um historiador francês que me marcou profundamente na minha formação acadêmica, e foi graças à leitura do Jean-Pierre Vernant que eu descobri Nietzsche. Foi um autor que deixou marcas que considero decisivas na minha formação e no percurso que eu fiz. Pois bem, vou usar esse conceito do Jean-Pierre Vernant, que dizia o seguinte, que a tragédia encena esse conflito, né, advindo da ruptura radical e inexorável entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Até então, o mundo dos homens era governado, determinado, regido pelo mundo dos deuses. Os deuses, tudo o que acontecia, né, todos os fenômenos humanos, todos os valores que regravam e regulavam as relações humanas eram determinadas pelos deuses. Daí todo o arcabouço da mitologia clássica, né, que vai determinar, por exemplo, a vontade dos deuses como soberana e princípio da ação para os homens. Portanto, tudo o que acontece comigo, tudo o que acontece conosco, né, é determinado pela vontade dos deuses. Cabe a cada um ir ao templo, consultar a pitonisa, que era a sacerdotisa, que tinha ali uma função oracular. Qual era essa função oracular? Você ia consultar a pitonisa e ela dizia o que os deuses determinaram para a sua vida. Qual era o destino que estava traçado para você. E onde há destino, não há liberdade. Destino e liberdade são antinômicos por excelência. Se há destino, não há liberdade.
Se há liberdade, não há destino. Ora, um tempo em que a vida dos homens é determinada pela vontade dos deuses, implica que desde o seu nascimento, né, o seu destino está traçado. Quer dizer, tudo o que acontece ou tudo o que virá a acontecer contigo já está determinado pela vontade dos deuses. Vou dar um exemplo bem pontual e bastante corriqueiro aí para a formação de vocês, eu suponho, que é a história do Édipo, né? Como vocês sabem, o Édipo é um mito, né? Mas um mito circunscrito a uma certa região da Grécia, que é Tebas, é um mito tebano, portanto. E o que nos conta o mito tebano de Édipo? Veja, uma coisa é o Édipo escrito na tragédia por Sófocles. Né? Sófocles é o autor, é um poeta, autor da chamada trilogia tebana, que é o Édipo Tiranós, é o primeiro texto dessa trilogia, que é traduzido como Édipo Rei. Eu não acho que essa tradução é boa. O título é Édipo Tiranós, ou Édipo Tirano. O segundo é o Édipo em Colono, e o terceiro é Antígona. Pois bem, vamos pegar esse exemplo do Édipo, porque ele é o mais corriqueiro. Vai? É sabido que o Édipo nasce com um destino traçado, pré-determinado. O pai de Édipo, o Laio, seduziu o filho de um rei e esse filho do rei, que era o herdeiro, foi proibido de ser namorado, companheiro do Laio, e pela proibição do pai, esse filho vem a se suicidar. E o pai, que era um rei devoto, vai até o templo e pede ao Deus com o qual ele era muito amigo, que esse Deus puna, castigue Laio por ter seduzido e destruído a vida do seu filho, que seria o seu herdeiro. Ora, esse Deus pune o Laio do seguinte modo: você, Laio, terá um filho, esse filho vai te matar e vai desposar a sua mulher. Ora, quando Laio vem a descobrir essa punição divina, ele toma o filho, o Édipo, e pede que o seu serviçal leve o filho para o campo e lá o sacrifique. Portanto, a primeira atitude do Laio era de romper com esse destino traçado. Isso é muito interessante. Quer dizer, ora, se é isso que me reserva, eu vou combater, eu vou me opor a isso e vou lá, mato meu filho. Só que o serviçal, penalizado pelo bebê, né, pelo destino desse bebê, não mata. Aprisiona o Édipo, né, pelo tornozelo, numa pedra, e vai embora e deixa lá o bebê. Servos de um outro rei encontram o bebê e leva esse bebê até
esse rei, cuja mulher era estéril, não podia ter filho, e esse rei vê aquilo como um presente dos deuses, né? Adota essa criança, presenteia a mulher que desejava muito ter um filho, e falou: olha, os deuses mandou um filho para nós, está aqui o bebê. Esse bebê é criado como filho do rei, né? Portanto como um príncipe. Eis que cresce já adulto esse jovem Édipo, e esse nome foi dado a ele justamente porque ele tinha uma cicatriz no tornozelo, né? Que em grego é oidipus, que significa pés inchados. Então o nome vem como uma marca daquilo que está no corpo. O Édipo está numa taverna, um bêbado ali, estavam bebendo, tal. Um homem fala assim: ah, você pensa que é filho desse rei, mas você não é, você é um bastardo, você não é filho legítimo dele, né? E o Édipo fica numa angústia com aquilo para saber se era ou não filho do rei, vai ao templo, né? E pergunta lá a Pitonisa: olha, sou ou não sou filho deste homem? A Pitonisa fala: olha, você está condenado a matar seu pai e desposar a sua mãe. Angustiado com aquele destino que o reserva, ele foge do reino, foge das suas terras ali e vai embora, para que isso não se cumpra. Duas coisas aí interessantes. O pai, Laio, né, se opõe a esse destino. O filho, por sua vez, também se opõe a esse destino. Só que, como vocês sabem, esse destino se cumpre e o Édipo, de fato, vem a matar o Laio numa encruzilhada. Depois ele decifra o enigma da esfinge e aí casa-se com Jocasta, assume o reino, e não vou contar o restante da história. Mas eu usei esse exemplo para vocês perceberem o seguinte: vamos tomar a tragédia do Édipo tal como escrita pelo Sófocles. O que é que está em jogo aí? O princípio democrático já se encena. Primeiro, o homem pode romper com o seu destino, pode se opor a ele. Você fala: bom, mas o Édipo, no seu esforço de romper com o destino traçado, acaba vítima do próprio destino. É verdade, mas há um detalhe bem interessante que escapa normalmente aos intérpretes: é que o poder o Édipo conquista pelo seu saber. Ele é um tirano. Por quê? Porque faz com que o exercício do poder se legitime em seu saber, em nome próprio. E para quem lê a tragédia do Édipo, deve ficar atento a algo que sempre aparece tal como uma espécie de significante que se reinscreve ao longo da peça. Qual é? Ele diz assim: eu sou o Édipo, aquele que decifrou o enigma da esfinge. Ora, onde o Édipo legitima o seu poder? Ele legitima em si próprio, ele legitima em seu saber. Ele é aquele que destruiu a esfinge e libertou Tebas da desgraça que a esfinge impunha. Onde é que está a questão do valor democrático nesse exemplo? O primeiro e mais importante dele é o exercício da liberdade. O homem pode e deve romper com os deuses. E se ele não romper com os deuses, ele não pode ser livre. A liberdade requer necessariamente uma ruptura com a vontade dos deuses.
Estou falando deuses no plural, se trata de uma sociedade politeísta. Mas poderíamos colocar no singular, que tem o mesmo valor. Para ser livre, e só podemos ser livres se não estivermos submetidos, assujeitados à vontade de um ser transcendente. Deem nome a esse transcendente o que vocês quiserem. Pode ser os astros, pode ser os deuses, pode ser as forças da natureza, deem o nome que vocês quiserem. Quando a sua vida está legitimada numa vontade transcendente, pronto, acabou a liberdade. Você é escravo. A escravidão, né, o ser escravo, o ser servil, é aquele que se submete à vontade de um outro. Esse é o princípio da servidão. Tá? E o princípio, vamos dizer, eu queria dizer psicológico, mas a palavra psicológico é muito moderna. Né? Mas o Vernant fala, tem um texto do Vernant que ele fala dos fundamentos psicológicos da tragédia. Né? E aí que ele vai dizer: escravo é aquele que submete-se à vontade de alguém. Seja esse alguém o seu namorado, o seu marido, o seu patrão, a sua esposa, o seu mestre, não importa quem. Na medida em que você se submete à vontade de um outrem, seja ele transcendente ou não, você está numa condição servil. E aí, eu lembro aqui a vocês e indico um dos textos fundadores da modernidade, que é um texto escrito por um jovem chamado Etienne Laboissy, chamado Discurso da Servidão Voluntária. Esse texto é da maior importância para pensar aquilo que os renascentistas escreveram na história da cultura moderna, que é a criação, o ato de criação só é possível quando fundamentado na liberdade. Não há criação sem liberdade. Quando submetido a uma condição servil, você não é criador, você é criatura. E ser criador implica fazer da sua própria vida uma obra de arte. É isso que o herói trágico encena. Né? O herói, ele é trágico porque ele está capturado neste conflito entre a liberdade e a determinação dos deuses. Ou diria, entre a liberdade e a servidão. O herói só é trágico porque ele se recusa a ser servo. Ele se recusa a essa servidão do espírito, vamos chamar assim. Né? Ou a servidão da vontade, uma vontade servil. E na medida em que ele se recusa, tal como Édipo que foge, tal como Laio que manda matar o filho, na medida em que você recusa a servidão, há um preço a pagar. O herói trágico paga o preço por afirmar a liberdade. E só por isso ele é herói, porque ele vai inscrever os seus atos na sua própria vontade, que é ser livre. Eu faço o que eu quero. O meu querer é o fundamento
da minha ação. Esse querer, né, que fundamenta a ação é o princípio do herói. Ora, há um preço a pagar para ser livre. E esse preço é, muitas vezes, empenhar a própria vida, tal como o herói o faz. E Antígona é talvez o exemplo mais sublime desse preço a pagar. Ela sabe que vai ser enterrada viva se descumprir a lei estabelecida por seu tio Creonte. E, no entanto, ela aceita pagar esse preço, mas não recua diante daquilo que ela quer, ou seja, enterrar o seu irmão. Bom, eu acho que falei demais. Eu gostaria agora que a gente fizesse uma roda e ver como é que esses elementos estão presentes nesse texto que vocês têm em mãos.